Bom pessoal, hoje vou estar falando sobre interface. Interface que é uma entidade muito utilizada hoje na programação. Esse exemplo nessa videoaula eu vou estar explicando, vou passar o conceito da interface, o que é a interface, como faz e uma prática também. É uma prática, é uma teoria na prática. Interface. O que é interface? Interface é uma entidade, ela não é uma classe. Se você tem aqui, você acha que isso aqui é uma classe, ela não pode ser considerada uma classe. Ela é uma entidade diferente de um. Eu tenho essa classe cão aqui, public class cão. Ela é diferente da interface. A interface ela é o que? Ela é uma entidade que tem o objetivo de definir um padrão para todas as classes que a implementarem. Qualquer classe, por exemplo, um conceito de herança ou uma classe abstrata, a classe filho para utilizar a classe abstrata, o que ela faz? É dar um extend, ela estende aquela classe. Na interface não. Se essa classe cão quiser ter alguma relação com a classe, com a entidade animal, terá que utilizar o que? O implements. Então, public class cão, implements animal. Essa é uma das diferenças. Se fosse uma classe se animal fosse uma classe abstrata, aqui teria que estar o extend. Mas é uma interface. Interface o que? É implements. Então a classe cão implements animal. Então, essa entidade aqui, ela vai definir para todas as outras classes que a implementarem, ela vai obrigar todas essas classes que implementarem ela ao que? A construir esses métodos aqui também. Se eu tenho dois métodos aqui na classe, na entidade interface animal, qualquer classe que implementar essa entidade aqui, obrigatoriamente dentro dessas classes vão ter que ter esses métodos aqui. Eles vão ter que implementar. Isso é obrigatório. Características aqui da interface. Ela, primeiro, que ela não é uma classe, ela é uma entidade. Ela não possui implementação, ela apenas possui assinatura, ou seja, ela define o que? Métodos sem corpo. Então a interface ela não tem, ela tem métodos, ela só possui métodos sem corpo, sem nada. Se eu vim aqui e tentar criar alguma coisa, fazer alguma coisa aqui, ela nem vai compilar, ó lá, ó. Uma interface abstrata, os métodos não pode ter corpo aqui, ó. Então o que? Interface, todos os métodos ali não tem corpo. Essa é uma das diferenças para as classes abstratas. Classe abstrata, ela tem que ter pelo menos um método sem corpo e outros métodos que tenha corpo, que tenha alguma coisa implementada. E a interface não. A interface ela só possui métodos sem corpo. Toda interface deve ser dessa seguinte forma: método sem corpo aqui, ó. Um método, outro método, tudo sem corpo, sem nada. O que muda que é uma assinatura. Eu posso receber aqui, passar parâmetro aqui dentro, mas eu não posso implementar nada. Isso é a interface. E todos os métodos da interface são abstratos. Por exemplo, temos a entidade animal abstrata, mas os métodos são o que? Abstract. Então, todos os métodos são públicos e abstratos, certo? São implicitamente públicos e abstratos, falando de interface. Não há como também não tem como fazer uma instância de uma interface, nem como criar um construtor. Então, se a gente está aqui na classe cão e a gente tentar instanciar essa entidade animal, a gente vai fazer assim: animal A é igual new animal. Isso não existe. Isso não existe, instanciar uma interface. Isso não existe. Tanto é que não vai nem compilar. Então,
Como que a gente consegue ter alguma relação com a classe interface? Utilizando isso aqui, ó, implements. A partir do implements que a gente consegue ter relação com a classe. E um outro ponto ali que eles funcionam como um tipo, a interface é isso aqui, ela obriga quem implementar ela a construir aqueles métodos daquela forma. Então ela obriga as classes que implementar ela a ter aqueles seguintes comportamentos. Por exemplo, aqui minha classe interface ela tem dois métodos, que é um animal. A minha entidade animal, a interface animal, ela tem dois métodos, que é um comer, outro emitir som. O animal aqui, ele está implementando esses dois métodos. Mas se eu tirar esse emitir som aqui, ó, a princípio não daria erro. Mas no conceito de interface, obrigatoriamente eu vou ter que ter o método emitir som também, comer e emitir som. Se eu for compilar aqui, ó, vai dar um erro, não vai compilar. Olha lá, ó. Cadê o método emitir som? Não tem. Obrigatoriamente tem que haver o método emitir som. Agora eu compilado sem erro. Então, todas as classes que implementar animal, obrigatoriamente vai ter que ter esses métodos nela. Então, o cão, ó, vamos tirar esse corpo aqui, ó, nem que não faça nada. Nem que na classe que implementar não use, não implemente nada, não construa nada, mas deve ter dentro do seu corpo os métodos que tiver na interface. Isso é obrigatório. Então, aí como que utiliza? Você dá um implements, você aproveita o método lá e cria algum comportamento para ele, tá certo? Você pode ter o mesmo método, por exemplo, esse método emitir som, ele pode ser utilizado no cão e no tigre, porém o resultado deles, os comportamentos deles é diferente. O cão ruge, o cão late, o tigre ruge. Isso pode ser utilizado no conceito de polimorfismo, que é ter um método com um objeto que tenha comportamentos diferentes. Mas aqui já vamos para falar de interface mesmo. Então, interface seria isso mesmo. Ela é isso que eu expliquei para vocês. Então, é uma classe que pode implementar, então, assim, aqui você pode implementar diversas interfaces. Se tivesse outra interface que a gente colocaria animal, cachorro, animal, ave, a gente teria que pode sim implementar diversas interfaces. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos instanciar outra interface. Vamos criar uma interface aqui. Teste. Temos uma classe interface. Temos uma entidade interface chamada teste. Vamos implementar um método aqui. Public, implicitamente tem que ser público. Abstract. Void, método sem retorno. Void ação. Pronto. Temos a nossa classe interface que tenha um método ação. Vamos puxar ela aqui no cão. Vírgula teste. Obrigatoriamente eu tenho que implementar aquele método lá, que é o public void ação. Pronto. Tá vendo a diferença aqui, ó? Uma das diferenças é essa, ó. Lá na minha classe interface, o método é construído assim, ó, public, abstract, void, emitir som. Na classe que estiver implementando é apenas public, void, emitir som. Não precisa do abstract, não. Senão a classe se torna uma classe abstrata, certo? Tá vendo aqui que a gente tá, a classe cão,
ela implementa animal e implementa classe teste. Obrigatoriamente ela está implementando os métodos da classe animal e o método da classe teste. É assim, ó, a gente pode implementar várias classes. Ó, implementos várias. Temos duas classes aqui. É bom implementar várias? É bom. Tem um pouco, dá uma diferença em relação às classes abstratas, porque ela pode ser um pouco lento, porque ela requer trabalho para tem um trabalho extra, as interfaces têm um trabalho extra para encontrar um método correspondente na classe atual, entendeu? Esse método ela tem que procurar esses métodos na animal, na teste, até achar e fazer a ação, entendeu? Diferentemente de uma classe abstrata que tem aquela hierarquia, é um pouco diferente, é mais rápido. Mas não quer dizer que a interface seja ruim. Lógico, é, toda interface, assim como toda linguagem, tem o, a sua hora de utilizar. Uma tem uma vantagem sobre a outra e nenhuma é melhor que a outra. Mas tem os momentos que deve ser utilizada e onde elas são mais adaptáveis do que outras. É, Basicamente, pessoal, interface é isso, é o princípio que vocês devem saber, é o básico que vocês devem saber. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas. E, e fiquem ligados no nosso canal, vai ter mais vídeos aí para você estar aprimorando mais o Java e alguns conceitos básicos de orientação a objeto que abrange outras linguagens também. Espero que tenha gostado. Vejo vocês em outras aulas. Até mais.